Da tribuna da Câmara, a deputada Adriana Ventura denunciou os excessos e abusos de ministros das Cortes Superiores. A deputada disse: "Temos visto muito abuso de autoridade, muita censura e decisões arbitrárias por parte dos nossos tribunais superiores. Todos os que me conhecem sabem que eu não sou nem um pouco extremista, mas decididamente nós precisamos promover um diálogo saudável com os poderes para que possamos pacificar nosso país." A deputada relatou que enviou um requerimento para convidar o ministro Alexandre de Moraes para uma sessão de debate sobre censura, ataques à liberdade e à imunidade parlamentar, bloqueio e retirada do ar de sites, do Instagram, de contas de redes sociais. Ela acrescentou: "Isso é um absurdo. Nós não podemos deixar que um poder avance sobre outro poder." Adriana Ventura questionou a omissão e covardia do Legislativo. "Eu fico me perguntando por que esta casa está em silêncio. Eu fico me perguntando por que o Senado Federal está em silêncio. Esta casa e o Senado Federal precisam, sim, dar uma resposta a essa situação. Nós não temos que ficar de joelhos nem rastejar. Esta é a casa do povo." A deputada explicou: "Nós precisamos sim dar uma resposta a quem está nas ruas. Nós precisamos sim dialogar com a população. Nós não estamos vendo arruaceiros. São famílias, pessoas de bem que gostam do país e precisam da nossa atenção. Nós precisamos defender esta casa, precisamos chamar o ministro Alexandre de Moraes para conversar, para dialogar, para que possamos sair deste impasse que só atrasa o nosso país." A censura, que vem se intensificando no Brasil, atinge unicamente conservadores e já causou o fechamento de alguns veículos de imprensa. Mas a perseguição não se limita à censura e inclui muitas outras medidas, inclusive prisões políticas, devassas, buscas e apreensões de reputações, entre outras. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Além disso, todas as receitas futuras do jornal obtidas por meio do YouTube estão previamente bloqueadas. Há mais de 16 meses, toda a nossa receita é retida sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista!
Obrigada, senhor presidente. Caros colegas, eu subo novamente essa tribuna porque temos visto muito abuso de autoridade, muita censura, muitas decisões arbitrárias por parte dos nossos tribunais superiores. Então, todos que me conhecem sabem que eu não sou nem um pouco extremista, mas decididamente a gente precisa promover um diálogo saudável entre os poderes para que a gente possa pacificar o nosso país. E eu não estou falando aqui de lacração, de jogar para a galera. Eu estou falando de coisas que atrapalham o nosso dia a dia. Nosso país está empacado. Nosso país não cresce e fica um fla-flu de um lado para o outro, cada um vendo quem ganha mais seguidor, quem lacra mais. E a gente já passou dessa fase, né? A gente está vendo que a gente tem um futuro que assusta. A gente está vendo que muitos retrocessos parece que vão acontecer, alguns avanços. A gente vê um governo eleito que só pensa em gastar 200 bilhões, abrir 105 bi a mais para gastar de uma maneira indiscriminada, sem nenhum plano, fingindo que defende mais pobre. Então, eu vou falar da PEC outra hora, mas eu queria falar sobre o requerimento. Eu mandei para todos os parlamentares desta casa, sem exceção, um requerimento para que fosse apoiado, para que a gente convide o ministro Alexandre de Moraes e que a gente transforme a sessão plenária numa comissão geral para debater a censura, ataque à liberdade, atacar a imunidade parlamentar, bloquear e tirar do ar sites e Instagram, contas de redes sociais. É um absurdo. A gente não pode deixar que um poder avance em cima de outro poder. E o que eu fico me perguntando é por que esta casa está em silêncio. O que eu fico me perguntando é por que o Senado Federal está em silêncio. Porque esta casa e o Senado Federal precisam sim dar uma resposta. A gente não tem que ficar de joelho, a gente não tem que rastejar. A casa do povo é aqui. E muitos parlamentares desta casa já apoiaram o requerimento. Nós precisamos sim dar resposta para quem está nas ruas. Nós precisamos sim dialogar com a população. Nós não vemos arruaceiros. Tem pessoas, tem famílias, tem pessoas de bem que gostam do país e que precisam da nossa atenção. A gente precisa defender esta casa e precisa chamar o ministro Alexandre de Moraes para a conversa, para o diálogo, para que a gente possa sair desse impasse que só atrasa o nosso país. É um pedido que eu faço. Me dá mais 30 segundos, por favor, presidente. E eu faço um pedido para que a gente tenha responsabilidade com a população. Chega de abuso de poder, chega de censura, chega de ataque à liberdade. Né? Vamos dialogar. Ministro Alexandre de Moraes, mandei uma mensagem, vamos fazer uma reunião, venha. Será muito bom dialogar para restabelecer um marco de crescimento e diálogo no nosso país. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Presidente. Caros colegas, eu quero falar sobre essa PEC da transição. Já subi essa tribuna uma vez para falar o absurdo e a vergonha que dá ver um governo recém-eleito começando mal, começando já com o pé esquerdo e com aquele pensamento mágico, né? Dinheiro brota em árvore. A gente produz dinheiro quanto quer e isso não tem consequência. É o famoso pensamento mágico. Eu prometo o que eu quero, que eu sei que eu não vou cumprir, campanha e populismo barato, eleitoreiro, vergonhoso, e depois quem paga a conta são aquelas pessoas que dizem defender os mais pobres. Pagam com inflação, pagam com corrosão do poder de compra e paga com o cativeiro. Porque quem promete, sabendo que não vai cumprir e condenando os mais pobres a ficar sempre no cativeiro e continuar sendo pobre, são esses populistas sem vergonha na cara e covardes. E por que eu falo isso? Porque a gente vê que muitas vezes o caminho escolhido é o mais fácil. Politicamente é fácil, negocia, fura o teto,
qualquer pessoa que tenha um pouco de discernimento sabe que a gente só pode garantir um programa social que perdure e que gere frutos para dar oportunidade para quem mais precisa, se ele for responsável, se ele perdurar ao longo do tempo. Agora, fazer um fla-flu, furar o teto, gastar como quer, está condenando os pobres a continuar na pobreza e perpetuando os covardes, mentirosos e canalhas a continuarem no poder. E isso é tanta irresponsabilidade que eu venho aqui fazer um apelo para esse Congresso, porque este Congresso tem que barrar essa barbaridade. Este Congresso tem o papel e a obrigação de dizer não a essa vergonha dessa PEC argentina, que tira a credibilidade do nosso país, que tira a credibilidade desta casa. É uma vergonha. A gente está sacrificando os mais pobres e tirando a oportunidade em troca de apoio, de emenda de relator ou outras coisinhas mais. Chega de tanta canalice e tanta mentira. Nós, parlamentares, vamos responder que sim, temos responsabilidade com a população que nos elegeu, com quem mais precisa, e a gente vai dizer não a essa PEC da vergonha, essa PEC da transição, que só vai gerar mais pobreza, mais inflação, tirar poder de compra. Então essa casa vai ter brio e vai falar não, não queremos esta PEC, não vamos assinar cheque em branco de 100 bilhões. Não vamos assinar esse cheque em branco de 100 bilhões para gastarem como quiser, continuando a fazer farra com dinheiro público. Então, eu peço encarecidamente aos colegas daqui desse parlamento, que temos bons parlamentares aqui, que sabem defender a população, a dizer não para essa PEC da transição. Chega de enganar a população e fingir que está defendendo quem mais precisa. Obrigada, senhor presidente.